Subversão é uma revolta contra a ordem social, política e econômica estabelecida vigente. Pode manifestar-se tanto sob a forma de uma oposição aberta e declarada, tanto como sob a forma de uma oposição sutil e prolongada. Dragon's Dogma é um jogo bem subversivo. Eu me lembro de ter pegado ele para jogar assim que ele foi lançado para o PC, numa edição definitiva, com a DLC Dark Arisen. E um amigo meu, que me recomendou o jogo, disse que eu ia gostar, mas disse para eu ter muita paciência, porque com certeza as primeiras horas iriam ser bastante frustrantes. Ele disse isso porque ele sabe que eu adoro jogos de RPG em mundo aberto, e também sabe que eu dou preferência para os que são focados na ação. E eu definitivamente não sabia o que estava me esperando. Dragon's Dogma começa como um RPG comum, com um tutorial explicando algumas coisas essenciais para o gameplay, e quando esse tutorial acaba, podemos criar o nosso personagem, alterando sua aparência à nossa vontade e escolhendo uma das classes iniciais com a qual vamos jogar. A velha escolha entre guerreiro, mago ou ladino. A liberdade é tão grande que você pode criar um herói idoso, criança, adolescente, adulto, alto, magro, gordo, branco, negro. São infinitas possibilidades. Mas após terminar o tutorial, eu percebi a primeira subversão. Aquilo não era só um tutorial, e de um modo que eu não posso falar, estaria dando spoiler, o que acontece nesse breve prólogo é muito importante para o entendimento da história como um todo. História essa que também não vai entregar mais do mesmo. Após criar o seu personagem, o jogo começa, e ele tá andando pelas ruas da sua cidade natal, uma pequena vila à beira-mar, quando de repente um dragão surge e começa a atacar a todos. Seu personagem, que por um instinto pega uma arma, e em vão tenta lutar contra o monstro, e nisso é morto por ele. E então o dragão, sabendo que havia encontrado um adversário à altura, ressuscita o herói e diz que eles se enfrentarão novamente, e que se o herói não obtiver êxito na batalha, ele será transformado em um dragão também. O que mais me agrada na premissa de Dragon's Dogma é o fato de o jogador não ser o arquétipo do escolhido, o predestinado a fazer grandes coisas e peça-chave em uma profecia. Você é só uma pessoa que deu o azar de ser escolhido para fazer parte de um jogo sádico e que agora vai ter que partir em uma jornada para ter alguma chance de vencer. Isso também é muito notório na maneira como toda a história se desenvolve. Não vemos estereótipos de mocinhos valorosos e vilões megalomaníacos, que basicamente são um padrão de histórias medievais fantasiosas. Tudo em Dragon's Dogma é bem cinza no campo das intenções dos personagens. E o desenvolvimento deles se dá de forma bem orgânica, assim como algumas escolhas bem sutis que são dadas ao jogador. Nada é apresentado como aperte X para ser bom e triângulo para ser mal. E os NPCs reagem às suas ações quase que imperceptivelmente, mas ainda assim com muita clareza. Ao chegar no final, na batalha contra o maior antagonista do jogo, acontece mais uma das subversões tão presentes no enredo. Um evento ocorre e muda completamente a dinâmica que o jogador estava acostumado até então. A história, que até agora era o herói contra o monstro, assume rumos bastante sombrios e até mesmo propondo uma reflexão sobre o ser. O final é surpreendente e toca em um ponto muito interessante sobre início e fim, ciclos e existencialismo. E para atingir esse final verdadeiro, o jogador deve fazer uma escolha muito ingrata. Não é nada igual ao que vimos em jogos do mesmo gênero na época. Mas eu acredito que a maior subversão de Dragon's Dogma seja o seu gameplay. No jogo, aprimoramos classes através de combates de ação em tempo real, o famoso hack and slash. Cada classe tem seus pontos altos e baixos, totalizando uma gama de 9 formas de combater inimigos, sendo 3 classes iniciais, 3 classes de especialização e 3 híbridas. Mas ao contrário dos outros jogos da época, só conhecer uma classe, masterizá-la e saber a dinâmica do combate não é suficiente para superar os variados inimigos que a gente encontra em Grances. Na verdade, a habilidade é só uma parte disso. Em Dragon's Dogma, enfrentaremos desde outros humanos, os bandidos que espreitam as estradas, até bestas lendárias como cocatrices, hidras, hipogrifos e obviamente dragões. O que destaca os encontros com os inimigos é que cada um deles deve ser abordado de uma maneira particular. Enquanto alguns goblins sejam facilmente derrotados com alguns golpes, lutar contra uma quimera requer estratégia e um certo nível de preparação, que começa antes mesmo de você embarcar em uma aventura. Na cidade, ao comprar poções, suprimentos e aprimoramentos para os seus itens. Partir para cima de inimigos sem os analisar primeiro e sem estar preparado para eles em Dragon's Dogma é uma sentença certa de morte, mesmo que o seu nível seja alto. O jogo tem um sistema de pawns. Eles são os companheiros de jornada, sendo um criado pelo jogador, o pawn principal, e os outros dois que podem ser trocados a qualquer momento. A existência dos pawns é explicada pelo enredo, utilizando uma narrativa de que no mundo do game o tempo é fraturado, existindo formas de que os pawns viajem entre realidades paralelas para ajudar outros heróis. Isso é implementado com um sistema online que permite que um jogador troque de pawns uns com os outros.
o que permite que seus pawns ganhem pontos de experiência e itens ao irem para outros mundos. Isso também gera a eles conhecimento sobre Grances, pois ao viverem outras aventuras em outros mundos, eles podem te informar sobre um perigo, um baú oculto ou até mesmo sobre a fraqueza de um inimigo poderoso. Mas afinal, por que Dragon's Dogma não é tão famoso quanto Skyrim ou Dark Souls? A inovação e subversão de Dragon's Dogma infelizmente acabou tornando pouco amigável aos jogadores ocidentais. Pelo menos em seu lançamento, muitos portais da época apontaram características mecânicas como defeitos, e principalmente a história foi muito criticada por não fazer sentido. Uma total falta de visão um pouco mais alegórica de temas mais densos por parte da crítica. Além disso, Dragon's Dogma foi lançado alguns meses depois de Skyrim, quando este estava em seu auge de popularidade. Dragon's Dogma é difícil, mas com uma dificuldade e curva de aprendizado totalmente diferente da dificuldade de Dark Souls, que na época também estava totalmente em alta, já quase ditando que seriam os jogos difíceis dali para frente. Ele pune o jogador imprudente e exige observação por parte de quem se propõe a jogá-lo. E ao inovar e subverter muitos dos paradigmas de game design da época, ele encontrou a sua maior força, mas infelizmente a sua maior fraqueza. Eu acho que todo mundo devia dar uma chance a Dragon's Dogma. Para aqueles que persistirem em um jogo que oferece uma história com reviravoltas e reflexões, um combate complexo e ao mesmo tempo extremamente divertido, e uma das ambientações e trilhas sonoras mais bonitas que eu já tive o prazer de contemplar. E eu tenho certeza que se você sair da sua zona de conforto de histórias comuns sobre elfos e dragões, eu garanto que vai ser uma experiência muito gratificante de alguma forma.